Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aí, estamos juntos, né? Módulo 5 da apostila, Biologia, capítulo 27. Vamos falar da membrana plasmática, só que agora vamos focar na parte de transporte. Bom, transporte, por ela ser semi-permeável, a membrana plasmática, então possibilita ela promover os transportes. Os transportes eles podem ser passivos, eles podem ser ativos, e o transporte ativo pode ocorrer em bloco, com as macromoléculas, e pode ser com a bomba de sódio e potássio. Então vamos falar desses modelos de transporte. Vamos começar com o transporte ativo. O transporte ativo quer dizer que existe um gasto de energia para a sua realização. Por que existe esse gasto de energia? Porque normalmente ele vai ocorrer contra o gradiente de concentração, ou seja, vai ser uma ação contrária ao fluxo normal dos elementos. Então, para ter uma ação contrária ao fluxo, existe a necessidade de você gastar energia para poder promover essa ação. Enquanto os elementos estão entrando, você tem que retirar os elementos da parte interna. O principal exemplo disso aí que nós temos de um transporte ativo é a bomba de sódio e potássio, que ocorre quando existe a ação da adentrada do potássio para o interior da célula e, ao mesmo tempo, tem que retirar o sódio. Porém, existe sódio também entrando, porque o sódio é uma estrutura, um elemento que é essencial para acelerar os processos de transmissão de impulsos elétricos. Então, mas só que ele não pode ter em grande quantidade. Agora, grande quantidade de presença de sódio no organismo pode também ocasionar o quê? Um processo muito interessante, que é a elevação da pressão arterial. Então, para evitar esse excesso, o que é feito? A eliminação desse sódio. Então, entra o potássio para o interior, para atividades necessárias, principalmente em células musculares, e tem que se extrair um pouco do sódio, né? Nesse processo, você pode observar o organismo, visualmente no seu corpo, quando você faz uma atividade física, ele tem a transpiração, né? A transpiração, o líquido, vai apresentar partículas de sódio. E quando você é exposto ao ambiente, eles vão se cristalizar, formando pedrinhas de sais. Então, existe esse processo. E é contra o gradiente de concentração. Então, o fluxo está para dentro da célula, então ele tem que retirar. Então, aí ocorre o gasto de energia. Então, gasto de energia, transporte ativo. O transporte ativo também pode ser classificado como em macromoléculas, ou bloco. São dois tipos, a endocitose e a exocitose. A endocitose é a ação interna. Ela pode ser de dois grupos. A membrana plasmática promove o prolongamento da sua estrutura. Ela pode ser por fagocitose e ela pode ser pinocitose. Fagocitose é quando engloba uma estrutura, uma pequena partícula sólida. E a pinocitose uma pequena partícula líquida. Tá? Então o que acontece? Tem uma partícula sólida ali fora da célula, ela precisa pegar aquela partícula porque ela necessita dela. O que ela faz? Ela promove o prolongamento da sua membrana. E esse prolongamento chama-se pseudópodos. Ao prolongar os pseudópodos, ela engloba e ela atrai o elemento, formando aquilo que nós conhecemos como englobamento de partícula e promove a ação para a sua digestão. Isso é fagocitar, isso é fagocitose, a operação de pseudópodos. O mesmo pode acontecer por pinocitose. Caiu alguma coisa líquida no interior ali, e ela vai, engloba, envolve e utiliza aquilo para ela. Bom, isso é endocitose, é para dentro. E a exocitose, não mais elemento, é a plasmocitose, é quando esses elementos, os resíduos precisam ser eliminados. Então a vesícula que promoveu, vamos dizer, que o bagulho digeriu, mas precisa eliminar. O que ele vai fazer? Vai se associar à membrana, essa por sua vez promove aberturas e libera para o meio externo. Então a plasmocitose é um exemplo de exocitose. Isso foi com gasto de energia. Agora vamos ao transporte passivo, que ocorre sem gasto de energia. Não tem energia gasta aqui no transporte passivo. Por que não tem energia gasta no transporte passivo? Porque todo transporte passivo, ele baseia a sua ação de acordo com o gradiente de concentração, ou seja, seguindo um padrão básico, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, né?
Então, uma solução com maior concentração vai fluir para uma de menor concentração. É como se fosse a gravidade. Tá? Aí o que acontece com isso? Não existe gasto de energia, está seguindo o mesmo fluxo. Então, tá boa. Quais são os principais representantes desse processo de transporte passivo? Temos a difusão sim facilitada e a osmose. Muito bem. Difusão ou difusão simples. Como ela funciona? Muito simples. Vamos imaginar que aqui seja a palma da mão, seja a membrana plasmática. Ela é camada bicapa lipídica, né? Tem lipídio em cima e lipídio embaixo. Tá a membrana. O que acontece? Quando o elemento chega na membrana, ele fatalmente passa por um processo de degradação. Então, ele é diluído aqui na membrana, na primeira capa, na bicapa lipídica aqui. Ele é diluído e depois de diluído, reduzido a estruturas microscópicas, mais ainda do que já são, né? Ele vai ser transferido para o meio interno, para a parte interna da membrana, que por sua vez permite a passagem dela para o interior da célula. Então, na difusão ocorre o quê? Uma diluição do elemento ou uma quebra aqui na bicapa lipídica da membrana plasmática. Isso é difusão simples. Tá, e aí ela flui para a parte que lhe convém. E qual é a difusão facilitada? É a mesma estrutura. Bicapa, só que o elemento fica aqui e ele não dilui. Por quê? Porque ele apresenta partículas já maiores, já tem estruturas maiores, então não há como quebrar. Então precisa adentrar ao interior da célula, mas a membrana não vai permitir. Para isso existe lá na composição as proteínas. Essas, por sua vez, liberam o que chamamos de proteínas carregadoras ou proteínas transportadoras. Através de canais proteicos, vai permitir a abertura desses canais e aí o material poderá passar para o seu interior. Um exemplo, o açúcar. O açúcar presente no sangue. Sabemos que a quantidade de açúcar presente no sangue pode ocasionar alguma coisa que conhecemos como diabetes, que pode ser de dois tipos, milípidos e insípidos, né? Ocasionando diabetes juvenil e a outra não. Beleza, tudo bem, você sabe. Mas ela fica no sangue, o excesso de açúcar no sangue. Básico. Aí o que vem? O açúcar ele tem que entrar para dentro da célula, mas ele não quer passar aqui. Está muito grandão lá. O que faz? Ele fica ali na bicapa lipídica, ele não é diluído, fica ali de boa. E aí? Tem um elemento carregador, um transportador, pega, promove a abertura e aí o açúcar entra para o interior da célula. Tá? Então, isso é a proteína transportadora. Permite a abertura e o acesso do elemento pelo canal para atingir o interior da célula. Beleza. Gasta energia? Não gasta energia, tá? Porque é no mesmo fluxo. Meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Aí nós temos a osmose. A osmose é terrível. Por quê? Por que a osmose é terrível? Porque nós não podemos confundir uma coisa. Nós sabemos que a osmose é a passagem de um material particular de um modo menos concentrado para o mais concentrado. Mas como isso se dá? Quem é o concentrado? O concentrado nada mais é do que a condição de soluto. Então, por exemplo, você tem um meio concentrado, cheio de soluto, e o outro, solvente. Então, o que acontece? O fluxo, quem tem mais soluto para cá. Então, a membrana separa, a membrana semipermeável separa. O fluxo do fluido do meio menos concentrado de solvente, né, começa a passar, mas o soluto não passa. Aí a água, por exemplo, que é o solvente, vai fluir pela membrana normalmente, até que promova o equilíbrio hidrostático ou isotonia. E aí vai ficar o meio hipotônico, meio hipertônico. Então isso é a osmose, é a passagem, né, da solução pela membrana semipermeável do meio hipotônico para o meio hipertônico, certo? Sempre tendo a membrana de equilíbrio ali, a MSP, membrana semipermeável.
Então, a osmose é a passagem de elementos do meio hipotônico para o meio hipertônico com o objetivo de conseguir o equilíbrio que precisamos, tá? Ok? Então, essa aí era o transporte que estava faltando. Obrigadinho para vocês. Tarefinha, página 28, para fechar esse assunto. Valeu, até mais.